Fala concurseiro, tudo bem? Meu nome é Vinícius Macedo e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série completa de resolução de questões da Lei 8.112, aquela famosa lei do regime jurídico dos servidores públicos. A ideia vai ser bem simples, eu vou resolver questões passando por todos os temas da lei de forma estratégica para que você não deixe nenhum ponto importante de fora. Cada vídeo dessa série vai se conectar com o próximo, formando um caminho de estudo progressivo que vai te ajudar a memorizar e a entender a lei de verdade. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa playlist. Então você pode acompanhar os próximos através dessa playlist. Então é por lá que você vai poder acompanhar tudo de forma organizada e não perder nenhum conteúdo. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você quer realmente sair na frente dos candidatos, não dá para ficar perdendo tempo só lendo a letra da lei. É preciso saber o que realmente cai na banca Sebrasp. E por isso eu tenho uma melhor solução para você, que é o meu e-book de questões comentadas da Lei 8.112, focado na banca CESP-Sebrasp. Ela traz centenas de questões resolvidas e comentadas, explicando não só a questão e em qual artigo ela está, mas também foi filtrado pelos temas que mais caem na banca, ou seja, são justamente os pontos que você não pode deixar de saber. Cada questão vem com comentários, artigos de lei, doutrina e até jurisprudência quando necessário. E quem está assistindo a esse vídeo ganha um presente, que é um bônus exclusivo que vem junto com o material, que se trata do guia de prioridade. Eu filtrei o que mais cai da Lei 8.112 da banca CESP-Sebrasp. Nesse guia mostra exatamente quais artigos e temas mais caíram em todas as provas aplicadas pela banca até agora, com a quantidade de vezes exata que cada tema apareceu. Ou seja, você vai focar no que realmente importa e economizar muito tempo nos estudos sem precisar tentar aprender tudo de uma só vez. Afinal, o segredo daqueles que já aprovaram não é saber tudo, é marcar o gabarito correto lá na folha de resposta. Então na descrição do vídeo eu vou deixar o link do e-book de questões comentadas da Lei 8.112, bem como também o link da playlist para essa série. Então sem mais enrolação, vamos começar nossas resoluções. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Essa questão está correta, pois se trata da literalidade do artigo 3º da Lei 8.112. Então, o cargo público ele nada mais é do que um pacote de tarefas e responsabilidades que já estão previstas dentro da estrutura de algum órgão ou alguma entidade pública, tá? E eles devem ser desempenhados por uma pessoa específica, que no caso é o servidor público. Então, em outras palavras, o cargo público não é algo solto ou improvisado, mas sim uma função oficial com deveres definidos pela própria organização administrativa e que é destinada a ser ocupada por um servidor aprovado ou nomeado. Então, portanto, o gabarito dessa questão está correto. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Acessível a todos os brasileiros, são criados por lei, com dominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Assim como a questão anterior, essa também se trata da literalidade do artigo 3º da Lei 8.112 e o seu parágrafo único. Então, o parágrafo único diz o seguinte: os cofres públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, ou seja, não podem ser inventados pela vontade de algum chefe ou alguma autoridade. Cada cargo tem um nome específico, que seria a sua denominação própria. E a remuneração correspondente sai do orçamento público, ou seja, dos cofres públicos. Além disso, tais cargos estão abertos a todos os brasileiros, sendo providos de duas formas, ou em caráter efetivo, após a aprovação em concurso público como regra, ou em comissão, que se trata das hipóteses de livre nomeação e exoneração, que são destinadas às funções de direção, chefia e assessoramento. Portanto, o gabarito dessa questão está correto, pois se trata da literalidade do artigo 3º da Lei 8.112. Os cargos em comissão, salvo quando ocupados por servidor concursado, são de livre nomeação e exoneração. Vamos lá, o que é um cargo em comissão? É aquele em que a autoridade pode escolher livremente quem vai ocupar. Além disso, essa autoridade também pode tirar essa pessoa a qualquer momento sem precisar justificar. Trata-se da chamada livre nomeação e exoneração. Agora, o que é o cargo efetivo? O cargo efetivo é aquele em que a pessoa conquista por meio de um concurso público. Então, é um cargo que a pessoa tem estabilidade depois de passar dos 3 anos do estágio probatório, e ele não pode ser demitido, não pode ser dispensado sem um motivo justo e sem um devido processo legal. Essa questão está errada, e o erro da questão está em condicionar a regra da livre nomeação e exoneração ao fato de a ocupante ser concursado ou não.
Ou seja, ele fala o seguinte: cargos em comissão, salvo quando ocupados por servidor concursado, são de livre nomeação e exoneração, mas está errado. Independentemente de o servidor ser concursado ou não, ou seja, dele estar inserido em um cargo efetivo, se ele passar a ser nomeado em um cargo em comissão, não importa se ele é concursado ou não, porque o cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração. Por isso, independentemente dele ser concursado ou não, ele não ganha estabilidade. O erro da assertiva é estar condicionando a regra de livre nomeação e exoneração ao fato de o ocupante ser concursado. Isso não existe. A característica de ser livre à escolha vale para qualquer cargo em comissão, independente se ele já é concursado ou não. Portanto, o gabarito dessa questão está errado. A investidura em uma função pública de livre nomeação e exoneração prescinde de prévia aprovação em concurso público. Vamos lá. Existem alguns cargos dentro da administração pública que não exigem concurso público para serem ocupados, que são os chamados cargos em comissão. Eles são voltados para atividade de direção, chefia ou assessoramento. Nesses cargos, a autoridade competente pode escolher livremente quem vai ocupar eles. Do mesmo jeito, elas também podem dispensar essa pessoa a qualquer momento sem precisar justificar legalmente. Por isso que se chama de cargo de livre nomeação e exoneração. Então, quando a questão fala que a investidura em função pública de livre nomeação e exoneração prescinde de concurso, ela está simplesmente reforçando que não é preciso prestar concurso público para ocupar um cargo em comissão. A gente pode entender o prescinde como não precisa, dispensa. Então, é uma questão que fala que para entrar num cargo de função pública de livre nomeação e exoneração, não precisa de concurso público. Ademais, os cargos em comissão eles podem ser ocupados tanto por servidores concursados quanto por pessoas de fora da administração. Eles são livres de nomeação e exoneração. Então, em outras palavras, se o cargo se trata de um cargo em comissão, ele não precisa de concurso público para ser admitido. Portanto, a alternativa está correta. De acordo com a Lei 8.112, são formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Antes de tudo, o que são formas de provimento de cargo público? Para ficar fácil o entendimento, eu quero que você pense assim. Para que um cargo público não fique vazio, existem várias possibilidades de colocar alguém nele. E essas possibilidades são exatamente as hipóteses de provimento de cargo público. Bom, essa questão está errada, pois tem duas opções que não são mais previstas em lei. Elas foram revogadas por leis anteriores, tá? Que são os casos da ascensão e transferência. Essas duas opções foram revogadas e não são mais inclusas na lei. Portanto, essa questão está errada. Mas para não finalizar essa questão por aqui, eu vou falar brevemente sobre cada uma. Nomeação, ela é a forma mais comum. É quando alguém é colocado em um cargo pela primeira vez, seja porque passou em um concurso público para provimento de cargo efetivo, ou porque foi escolhido para um cargo de livre nomeação e exoneração, que é o cargo em comissão. Então, nomeação, ou é concursado, ou é alguém que foi nomeado por cargo em comissão. Promoção é quando o servidor já está na carreira e passa para uma posição mais alta dentro daquele mesmo cargo ou carreira. É muito comum nas carreiras policiais, principalmente polícia militar. O cara começa uma patente e vai subindo. É as hipóteses de promoção. A cessão e transferência, como eu falei, elas foram revogadas. Eram formas de mudar de cargo sem concurso público, mas, como eu falei, foram revogadas e não existem mais. Readaptação é quando o servidor, por alguma limitação física ou mental, é colocado em um cargo compatível com a sua nova condição, sem perder aquele vínculo que ele tinha. Reversão é o retorno ao serviço público de um servidor que foi aposentado, em algumas situações que são previstas em lei. Aproveitamento é quando um servidor que está em disponibilidade, ou seja, sem cargo, mas ainda vinculado à administração, volta a ocupar um cargo compatível com aquele que ele era antes. Reintegração é quando um servidor que havia sido demitido volta ao cargo porque a demissão foi considerada ilegal, ou seja, quando passou pelo devido processo legal e viu que aquela demissão foi errada, ilegal, inexistente, então ele passa pelo processo de reintegração ao cargo antes ocupado. E recondução acontece quando o servidor retorna ao cargo anterior, seja porque não passou no estágio probatório de outro cargo, ou seja porque o anterior ocupante foi reintegrado. Então, por exemplo, você é concursado, tá ali num cargo de, por exemplo, de técnico administrativo, e você passou para um outro concurso de agente administrativo, um concurso melhor.
Só que nesse período de 3 anos de estágio probatório, você acabou não passando. Dessa forma, você não perde aquele cargo anterior. Você pode ser reconduzido ao cargo anterior de modo a aproveitar aquele cargo anteriormente ocupado. Então, isso aqui foi uma forma mais resumida do que seria cada um, mas em outras questões a gente vai abordar de forma mais aprofundada cada uma delas. Então, portanto, essa questão está errada, pois tem 2 opções ali que não são mais formas de provimento de cargo público. A investidura em função pública ocorre com a nomeação de uma pessoa para o exercício de um cargo público. Vamos lá, essa questão está errada e eu vou explicar por quê. Primeiro, a nomeação é como se fosse um convite oficial, onde a administração diz o seguinte: você foi escolhido para ocupar esse cargo. E a nomeação, ela pode acontecer ou em caráter de cargo efetivo, ou seja, você passou em um concurso público e você vai ser nomeado para o cargo através desse concurso, ou ele pode ser de cargo em nomeação, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Então, nessas hipóteses aqui, você pode passar pelo processo de nomeação, você vai receber um convite da administração pública. Já a posse é o momento em que a pessoa realmente assume a responsabilidade daquele cargo, aceitando formalmente essas atribuições. O artigo 7º da Lei 8.102 diz o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, portanto, essa questão está errada, pois diz que a investidura em função pública ocorre com a nomeação, o que está exatamente o oposto do que está escrito em lei. A nomeação sozinha, ela não coloca a pessoa dentro do cargo, ela apenas abre o caminho para que a posse aconteça. É o momento em que a pessoa recebe o convite para participar daquele cargo. Enquanto a investidura, ou seja, o ingresso de fato naquele cargo público, só acontece na posse. Então, em resumo, nomeação você entende como um convite e a posse é a aceitação do convite e o início da vida naquele cargo. Enquanto a investidura é o ingresso no cargo que só acontece após a posse. Então, é uma questão aqui que brinca com 3 conceitos e que você pode encontrar a sua literalidade no artigo 7º da Lei 8.112. Portanto, a questão está errada. O surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade de concurso público anterior gera automaticamente o direito à nomeação imediata em favor dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso anterior. Bom, se você não entendeu, eu vou tentar traduzir o que a questão ela quer dizer. Ela fala sobre quem tem direito a ser nomeado depois de passar em um concurso público. Vamos lá, imagine que você fez um concurso e foi aprovado, mas ficou fora das vagas previstas no edital. Depois, o órgão público abre novas vagas ou faz outro concurso para o mesmo cargo que você havia passado. Muita gente pensa, se abrir vaga, eu já tenho direito automático de ser chamado, uma vez que eu já havia sido aprovado. Porém, existe uma jurisprudência a respeito do tema, e é exatamente isso que se trata essa questão. É uma questão que não tem expressamente um artigo na lei que verse sobre o tema. Porém, já tem casos e já tem jurisprudência no STF a respeito disso. Então, é justamente por essa razão que eu resolvi trazer. Cada vez mais questões da banca CESP vêm cobrando do candidato o entendimento das decisões reintegradas dos tribunais. Então vamos lá, o que diz o STF a respeito disso? Se você ficou dentro do número de vagas previsto no geral, qual é o entendimento da lei e o entendimento do STF a respeito disso? O direito automático à nomeação só existe em 3 situações. Você ficou dentro do número de vagas previsto no edital. Você foi preterido, ou seja, alguém foi chamado fora da ordem de classificação sem justificativa. Terceiro, surgiram novas vagas ou um novo concurso, mas só se houver preteritação ilegal de quem ficou fora das vagas do concurso anterior. Ou seja, só abrir mais vagas ou lançar outro concurso não garante automaticamente que quem ficou de fora do primeiro concurso vai ser chamado. É preciso que haja uma injustiça comprovada, como por exemplo, alguém foi chamado de forma irregular ou alguém foi chamado seguindo uma ordem ali que não respeitou a ordem dos aprovados. Em resumo, se houve novos concursos, vai haver novas regras. Não haverá passe livre para quem ficou de fora. E o direito à nomeação só surge se houver preteritação ilegal ou se você já estava dentro das vagas do edital. Resumindo, se aparecer vaga nova, se aparecer um edital novo para aquele mesmo cargo que você havia passado, isso não garante que você será chamado. É preciso que exista alguma injustiça ou irregularidade comprovada na forma como os candidatos foram nomeados naquele edital anterior no qual o candidato havia passado. Portanto, é uma questão que está errada,
pois o entendimento do STF é outro, pois o surgimento de novas vagas ou a abertura de um novo concurso para aquele cargo que você havia passado não gera automaticamente o direito à nomeação, apenas na hipótese em que houvesse alguma injustiça ou irregularidade no concurso anterior. Portanto, o gabarito da questão está errado. A insuficiência de desempenho de servidor público aprovado em concurso público atestada por avaliação periódica não é suficiente para ensejar a perda de estabilidade. Bom, é uma questão que fala a respeito das hipóteses de perda de estabilidade. Então vamos lá, quando alguém passa em um concurso público, ele passa pelas etapas de nomeação, posse e a investidura. Após a investidura, o servidor ele passa por um período de estágio probatório. Nesse período de estágio probatório, ele passa a ser analisado, visto pela administração pública, num período de 3 anos, para saber se ele realmente é apto a exercer aquele cargo público. Após passados esses 3 anos, o servidor adquire estabilidade. E quando eu falo estabilidade, eu falo que, em regra geral, significa que essa pessoa não pode ser demitida de qualquer jeito. Mas, como eu falei, essa é a regra geral. Tem as hipóteses em que ele pode sim ser demitido. E a questão ela fala especificamente do caso de avaliação periódica de desempenho. Ela afirma que se o servidor tiver uma avaliação ruim, isso não é suficiente por si só para perder o cargo. Contudo, o artigo 41 da nossa Constituição, ela prevê que o servidor estável só perde o cargo em 3 hipóteses. A primeira, se houver uma sentença judicial definitiva. A segunda, se houver um processo administrativo disciplinar em que seja assegurado a ampla defesa. E a terceira são as hipóteses de avaliação periódica de desempenho. Ou seja, a avaliação de desempenho pode sim levar à perda da estabilidade, mas apenas se existir lei complementar regulamentando. Como que isso vai acontecer? E, além disso, tem que ser assegurado também a ampla defesa do servidor. Então, imagine a seguinte situação. Você passou em um concurso público, ficou estável após os 3 anos do estágio probatório e, a partir daí, você não pode ser demitido só porque um chefe achou que você está rendendo pouco. Para perder a estabilidade, precisa acontecer algo previsto na Constituição, seja uma decisão judicial, seja um processo administrativo disciplinar, onde seja assegurado a ampla defesa, ou uma avaliação de desempenho que seja previsto em lei complementar. Então, quando a questão diz que a insuficiência de desempenho não é suficiente para ensejar a perda da estabilidade, ela está errada, porque a Constituição abre sim essa possibilidade. Portanto, a questão está errada. Se você viu esse vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa série de questões comentadas da Lei 8.112. Lembrando que a playlist completa está aqui na descrição do vídeo, junto com o link do meu e-book exclusivo de questões comentadas da Lei 8.112, tá certo? Então confere lá e até o próximo vídeo. Valeu!